Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manário e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 12 mais 1 de fevereiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, gente, hoje eu tenho uma notícia a dar para vocês, algumas explicações, e apresentar projetos. Muito bem, pessoal, ontem finalmente eu consegui, encerrar a minha carreira na sala de aula como professor. E deixa eu explicar algumas coisas, De quando eu comecei a estudar, na década de 70, até hoje, a educação mudou demais. A educação mudou muito. Vou dizer para vocês também que quando eu era criança, adolescente, era grande coisa. Eu fiz escola pública e não era grande coisa. Aliás, a educação já tem um problema muito sério. Desde o Estado Novo, a ditadura de inspiração fascista do Getúlio Vargas, que criou o MEC. Um monstro que vai administrar, supostamente administrar e ditar regras para um país continental, com um monte de diferenças. E vejam, o MEC hoje tem 300 mil funcionários, ou seja, um monte de burocrata, muitos que jamais entraram numa sala de aula ditando regra. Então isso atrapalha bastante. Mas na minha experiência como professor, eu comecei a notar, no começo da década passada, 2011, 2012, que as coisas tinham mudado. Que a pátria educadora, vocês me entendem, começou a ter uma efetividade maior. O wokeismo, o politicamente correto, o patrulhamento, começou a ganhar força. E eu notava isso porque, primeiro, as novas gerações de alunos tinham muita dificuldade de entender ironias, tinham medo de rir, não é? Por quê? O medo do patrulhamento que existiu, inclusive para professores. Eu, particularmente, isso não é queixa, é constatação. Pelo fato de não ser socialista, perdi alguns trabalhos, porque eu não falo estadunidense, não falo extrema-direita, e aí eles já percebem. Então, assim, começou a haver um processo de desgaste. Veio a pandemia, a situação piorou, em geral, para a educação. E de uns 3 anos para cá, quando começa, inclusive, um processo de aposentadoria, eu percebi que eu não tinha mais prazer, que entrar na sala de aula, para mim, havia perdido o propósito. Então, era muito difícil, para mim. E é uma coisa difícil de explicar. Talvez quem seja professor saiba, Então, há um esgotamento, E sabe aquele meme que a mãe fala, filho, vai para a escola? Fala, não quero. Ela fala, mas você é o professor? Então, é mais ou menos isso. E no ano passado, eu já tinha feito um acordo com a escola, Aí, em novembro, uma desembargadora tomou uma decisão, eu não vou entrar em detalhes. O fato é que criou-se um impasse. Aliás, uma constatação, viu? CLT é escravidão. Outra herança da ditadura fascista do Getúlio Vargas. Pessoal, as relações de trabalho mudaram, o mundo mudou. O Estado não pode, não deve controlar tudo. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre os caras quererem regulamentar o trabalho de entregador, de motorista. Chega disso, mas atrapalha, escraviza. E é ruim para quem emprega e para quem é empregado. E essa dificuldade acabou acontecendo. Então, ficamos no impasse e eu passei uma semana muito difícil, mas finalmente consegui resolver. Então, a minha gratidão, antes de mais nada, a minha gratidão a Deus, porque a providência divina, sem dúvida alguma, atuou. A todos os amigos, familiares que entraram em contato esses dias, ao Laudelino. O Laudelino deu uma moral. Ele colocou um vídeo de meia hora meu no programa dele, Graças a Deus a audiência não caiu. Fez o corte, colocou no canal dele, Esse vídeo, corte, também tem no nosso canal. Chegou a 3.600 visualizações, o número de inscritos no canal subiu. Veja, pessoal, faltam 560 para nós chegarmos aos 3.000. Chegando aos 3.000, monetiza e aí o trabalho começa a fluir. Então, assim, agradecer e dizer o seguinte, pessoal. Agora, o meu trabalho, a minha dedicação exclusiva vai ser para o canal.
Então, eu pretendo fazer um Notícias Direto do Hospício, falar de política, geopolítica, né? Um videozinho de 10 minutos, mas eu pretendo, né, começar com lives. Dia 28 nós vamos ter a nossa primeira live. Senta que lá vem história e trazer colegas historiadores para a gente falar sobre história, inclusive meu amigo Egberto, né, que é especialista em história militar, que quer tirar o MASP. Pessoal, vocês acham que deve tirar o MASP? Diz aí nos comentários, né? Ele é instrutor de tiro, então acho que eu vou ter que tirar o MASP. Mas trazer historiadores, enfim, não é? Agitar. E para finalizar, né, além de todos esses agradecimentos, uma mensagem que o Laudelino me passou, né, quando eu troquei uma ideia com ele que a situação tá difícil. Aí ele falou assim, pense assim, seguraram o Manaro, mas ele já sabe a porta de saída. Já tem uma estrada esperando para uma nova viagem. E vou botar para ferver. Será foda pra caralho, né? O capeta sabe que será. E por isso está agarrado na porteira para ela não abrir. A porteira abriu. O trabalho está só começando. A história está só começando. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Minha gratidão a todos vocês. Bom carnaval e fiquem todos com Deus.